Olá, graça e paz a todos que nos assistem. Este é uma transmissão do Palavra de Esperança, onde o nosso propósito é levar até você uma palavra de Deus, trazer para você uma mensagem de alento, de consolo e de paz, que faça-nos refletir sobre a nossa vida diante do Senhor. E desta feita, eu queria ler um dos textos da Palavra de Deus, talvez um dos mais conhecidos, não é? De toda a Escritura, é o Salmo de número 23. E no Salmo 23, eu queria pensar em apenas um versículo, ou pelo menos uma parte de um versículo, versículo 3. Mas vamos ler o Salmo 23 todo e depois a gente olha o Salmo 23, versículo 3, ok? Então vamos ler primeiro o Salmo todo. Diz assim a palavra de Deus. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. E dentro desse salmo, eu queria pensar apenas numa primeira parte do versículo 3. Refrigera-me a alma. Refrigera-me a alma. Creio, meus irmãos, nesse momento de crise e de pandemia, não é? De quarentena, já estamos aí já há algumas semanas, né? Não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Nas escolas, no comércio, na saúde. Eu e minha esposa estávamos orando com relação aos familiares que perderam seus entes queridos para a Covid-19. Então, meus irmãos, não é fácil. Esse tempo que nós estamos vivendo não é brincadeira. E principalmente o que vai vir depois também não é brincadeira. E não são poucas as ameaças desta vida, meus irmãos, que assolam a nossa alma. Pais, presbítero Marcelo, todos que estão aí acompanhando ao vivo, Deus abençoe a todos, viu? Obrigado por estar junto aí. Então estamos dizendo que não são poucas as ameaças deste mundo. Quando Cristo lá no Evangelho diz, no mundo tereis aflições. E vamos ter realmente aflições. E não são poucas, não. Não são poucas. O crente é marcado para sofrer. E o nosso sofrimento nesse mundo é constantes e variados. Seja dificuldades devido à própria fé, à perseguição, aos embates da vida cristã, à tentação, problemas familiares, financeiros, principalmente nesse momento que estamos vivendo, problemas de relacionamento, angústia, depressão, ansiedade, insônia. Como eu digo, irmãos, esse mundo não está fácil. Não está fácil. Por isso, pensamos em trazer uma palavra de esperança. Porque a nossa alma precisa de Deus. Precisa de Deus. E o Salmo 23 é um salmo que fala do cuidado de Deus. Olha que bênção!
O Salmo 23 fala do cuidado de Deus sobre nós. O Salmo 23, o rei Davi, ao expor sobre o cuidado de Deus, o rei Davi apresenta uma metáfora. Ele apresenta o Deus de Israel como um pastor, uma linguagem muito familiar ao rei Davi, porque o rei Davi era um pastor de ovelhas. Então repare, o Davi está usando uma linguagem muito simples para que todos entendessem quem é Deus e como que Deus cuida do seu povo. E Davi compara Deus como um pastor, um bom pastor, um pastor que cuida das suas ovelhas, um pastor que vela pelas suas ovelhas, um pastor que protege as suas ovelhas. E é nesse contexto do pastor que protege, que cuida das suas ovelhas, é que nós encontramos várias afirmações sobre esse cuidado de Deus. O versículo 1, ele vai apresentar quem é esse pastor. É o Senhor, é o Deus da aliança, o Deus criador, o Deus redentor, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus da palavra, o Deus da promessa. Ele é o pastor. E a partir do versículo, a segunda parte do versículo 1 até o versículo 5, mostra as ações desse pastor. Então, por ele ser meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Esse pastor me leva para as águas de descanso. Esse pastor refrigera minha alma. Esse pastor me guia. Esse pastor me protege, por isso eu não preciso ter medo. Esse pastor está comigo nos momentos de sofrimento. Esse pastor prepara uma mesa diante dos meus adversários e me unge com vitória. E finalmente, no versículo 6, o salmista conclui com a sua esperança debaixo do cuidado do pastor. Dito isso, eu queria voltar para o versículo 3, eu queria pensar algumas lições práticas do versículo 3. Refrigera-me a alma. Eu confesso, irmãos, que de todo o versículo do Salmo de número 23, esse é talvez uma das partes que eu mais gosto. Refrigera-me a alma. O salmista Davi, ele fala da alma, do nosso core, do centro da nossa existência, nosso âmago, o nosso ser todinho. E Deus cuida dele, Deus cuida lá dentro, Deus cuida do nosso interior, Deus cuida de todas as partes que constituem o ser humano, Ele cuida da nossa alma. E Ele faz como? Ele nos refrigera, Ele refrigera a nossa alma. O verbo refrigerar aqui, literalmente significa fazer voltar ou restaurar a nossa alma, ou converter a nossa alma. Trazer de volta para onde saiu. A ideia de refrigerar a alma é de trazer aquela ovelha distante que se perdeu e que está agora perdida, sozinha e desamparada. Ele traz de volta, ele refrigera a alma. E eu tiro algumas lições para nós aqui. A primeira lição é que esse mundo caótico pode nos levar para longe do bom pastor e tumultuar a nossa alma. Essa é a primeira lição, meus amados irmãos e irmãs que estão nos assistindo. Esse mundo caótico pode nos levar bem longe do pastor e tumultuar a nossa alma. E isso é uma lição importante, perceber que a gente não pode brincar com os perigos desse mundo. Eu me refiro não só aos perigos da tentação, mas também aos perigos que nos fazem olhar para as tempestades da vida e talvez duvidar da nossa relação com Deus, ou nos trazer medo, nos trazer angústia, ansiedade, depressão. Em outras palavras, meus irmãos, esse mundo, ele nos ameaça. Os sofrimentos desse mundo nos ameaçam.
Os sofrimentos desse mundo nos assolam. Olhe para a história de Israel, quantas dificuldades, seja por causa do seu pecado mesmo, mas um pecado que está dentro de um desenvolvimento histórico do mundo e das coisas que estão nesse mundo. Olhe para a igreja do Novo Testamento, olhe para os apóstolos, olhe para Cristo, quantas dificuldades. Esse mundo caótico pode nos levar para longe do pastor e tumultuar aqui dentro. Pode tumultuar a nossa alma. Esse mundo caótico pode nos trazer medo, insegurança. Esse mundo caótico pode nos trazer valores equivocados. Esse mundo caótico pode nos iludir, achando que ter coisas é melhor do que estar debaixo do cuidado de Deus. Esse mundo caótico é uma ameaça para nós. Tanto é que no versículo 2, eu gosto dessa expressão, fala assim, leva-me para junto das águas de descanso. Nós, como ovelhas desse pastor, não vamos para as águas de descanso sozinhos. Nós precisamos de Deus que nos leve até lá. Precisamos de Deus que nos leve até lá. Leva-me. E quando ele faz isso, ele nos refrigera a alma. Ele refrigera a nossa alma. Segunda lição, a nossa alma só tem paz nos braços do bom pastor. Não se engane, você que está me ouvindo, não se engane. Nós não encontramos paz nesse mundo sem o cuidado, a presença, a aprovação e a direção de Deus, o nosso Criador e Salvador. Não existe vida fora de Deus. Não existe vida sem relacionamento com Deus. Não existe paz sem o cuidado de Deus. A razão é simples. A razão porque muitos estão depressivos, angustiados, doentes. Muitos estão, a alma como um trapo, é porque estão longe de Deus. É porque talvez insistem em fazer das coisas, fazer do seu orgulho, o seu cuidado e a sua esperança. Eu aprendo no Salmo 23, versículo 3, que a nossa alma, ela só vai ter refrigério, a nossa alma só vai ter paz, a nossa alma só vai ter sossego, a nossa alma, a ideia de refrigerar aqui, pelo menos em língua portuguesa, vai dar a ideia de algo que esfria e que traz talvez uma mansidão, né? Traz uma calma, uma tranquilidade. E isso é só nos braços do pastor. Somente nos braços do pastor do Salmo 23 é que a nossa alma encontra refrigério, encontra paz. Então a primeira lição é que esse mundo caótico pode nos levar para longe do pastor e tumultuar a nossa alma. Segunda lição, a nossa alma só tem paz nos braços do bom pastor. E a terceira e última lição é que o bom pastor traz à nossa alma o refrigério. Ou o bom pastor traz a nossa alma de volta ao seu refrigério. O bom pastor traz a nossa alma de volta ao seu refrigério. Irmãos, somos criaturas de Deus e somos filhos de Deus. Todos aqueles que creem em Cristo são filhos de Deus e como criaturas e filhos de Deus, nós temos que estar debaixo do cuidado do Pai. E quando estamos perto do Pai, quando estamos debaixo do cuidado de Pai, a nossa alma volta ao ideal de Deus, né? A nossa alma experimenta paz. Essa terceira lição, ela mostra a atitude de Deus, a ação de Deus. A ação de Deus. É Ele que refrigera a nossa alma. Nós não refrigeramos a nossa alma. Nós não trazemos sossego para a nossa alma. Não são os remédios, não são a autoajuda, os coaches, os que estão por aí. Não é a religião por si só que traz paz. Quem traz refrigério e paz ao nosso coração é Deus, é o pastor, é o bom pastor.
é o Senhor. O sujeito de todo o salmo está lá no versículo 1. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Essa expressão, nada me faltará, em outras palavras, eu não vou sentir falta de mais nada, porque Ele é o meu pastor e Ele vai cuidar de mim. Ele vai cuidar. A ação de Deus, irmãos, é de cuidado. Deus está cuidando de nós. Deus não tem o seu coração fechado para a igreja. Deus não tem um coração fechado para as suas ovelhas. Deus não tem um coração fechado para aquele que faz uma oração com fé. Porque Deus, Ele refrigera a alma. O bom pastor traz a nossa alma de volta ao seu refrigério. Ele nos faz voltar. Ele nos faz voltar aos braços do pastor. Ele faz nos voltar à nossa origem, de onde nunca devíamos ter saído, que é da comunhão com Deus. E isso gera calma, paz, sossego e esperança. Tanto que a continuação do versículo 4, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Eu gosto dessa ênfase do salmista, ainda que. Quer dizer, o cuidado de Deus não exclui nós termos que caminhar pelo vale da sombra da morte. Mas ainda que caminhemos, ainda que essa seja a nossa vida, ainda que tenhamos que passar por um vale tremendo da sombra da morte, que é essa vida toda, nós estamos na sombra da morte. Nesse período de quarentena, como as pessoas estão com medo de morrer, estão assustadas, nós estamos no vale da sombra da morte. Mas ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temo, porque Ele está comigo. E esse não temer é fruto do refrigério, Então repare, o bom pastor nos leva para a água de descanso e isso refrigera a nossa alma. E quando a nossa alma está refrigerada, a gente não vai ter medo do mal, porque Deus está conosco. Eu quero concluir esta live, eu quero finalizar esta mensagem desafiando o seu coração a perceber que o bom pastor é Cristo. Lá no Evangelho de João, capítulo 10, ele diz: eu sou o bom pastor. E ele diz: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Cristo deu a sua vida por amor e cuidado de cada um de nós. Ele é o nosso bom pastor. Olhar para o Salmo 23 é olhar para Cristo. Olhar para o cuidado de Deus é olhar para Cristo. Ele é o bom pastor. E Deus, em Cristo, Ele cuida das suas ovelhas por amor. Olha o final do versículo 3. Ele guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. É porque Deus nos ama, é porque Deus ama a si mesmo, é por causa desse amor tremendo, explosivo e poderoso de Deus, é que Ele cuida das suas ovelhas. Deus não pode negar-se a si mesmo. Deus não pode voltar atrás. Deus decidiu cuidar de cada um de nós. E Ele faz isso por amor. Ele faz isso por amor. E eu encerro mostrando que o ideal de Deus para nós não é uma vida de sofrimento. O ideal de Deus para nós não é uma vida de temor. O ideal de Deus para nós não é medo. O ideal de Deus para nós não é o cansaço. O ideal de Deus para nós não é o fracasso, a queda. O ideal de Deus para nós não é vivermos longe dele. O ideal de Deus é que nós voltemos para o Senhor e Ele nos traz de volta e Ele refrigera a nossa alma. O ideal de Deus é que a nossa alma viva refrigerada nesse mundo tão difícil, no vale da sombra da morte. A nossa alma viva refrigerada. Confie no Senhor. Entregue o teu caminho ao Senhor. Creia no Senhor. Arrependa-se dos seus pecados. Abra mão do seu orgulho, da sua prepotência.
da sua individualidade. Não acredite na sua própria força. Não ponha sua fé nas coisas ou na sua capacidade. Não ame o seu dinheiro mais do que Deus. Não valorize outras coisas além da sua família e dedique a sua família aos pés do Senhor. Esses são os caminhos para nós termos uma vida de refrigério. Esse é o caminho para nós termos uma vida de refrigério. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida e que o Deus do Salmo 23, o bom pastor, refrigere a minha alma e refrigere a sua alma. Que Deus nos abençoe. Quero agradecer a todos que nos acompanharam e nós vamos encerrar aqui e quero fazer uma oração. Quero fazer uma oração por você. Ô, irmã Amanda, missionário Fabiano, Estevão, todos ali no Mato Grosso do Sul, Deus abençoe, viu? Uma honra ter vocês aqui conosco, viu? Deus abençoe vocês, saudades. Vamos orar, meus irmãos. Pai de amor, cremos que o Senhor é o nosso bom pastor. Cremos que o Senhor é o Senhor Todo-Poderoso, Deus de toda promessa, Deus da palavra, Deus que cuida, que salva e que caminha com o seu povo, Deus que protege, Deus que ampara, um Deus que sustenta o seu povo. Por isso, ó Deus, é na tua presença que nós te adoramos e te glorificamos e declaramos com fé que o Senhor é o nosso pastor, nada mais nos falta. Não sentimos falta de mais nada, porque o Senhor é o nosso pastor. O Senhor é o nosso bom pastor, o Senhor já deu a sua vida. Não precisamos de mais nada, o Senhor já deu a sua vida por nós, Senhor Jesus. Pedimos agora que o Senhor refrigere a nossa alma. O Senhor disse que neste mundo teríamos aflição, mas poderíamos ficar tranquilos, porque o Senhor não nos desampararia. Nós cremos no Senhor e sossegamos o nosso coração e a nossa alma na presença do Senhor. Refrigera a nossa alma. Abençoe, ó Deus, esses meus irmãos que acompanharam, cada um que entrou e assistiu e que está assistindo neste momento, que a tua bênção nos ampare, que a tua bênção nos sustente. Em nome de Jesus, dê-nos sossego, tira de nós a angústia, tira de nós a ansiedade e ajuda-nos a crer no Senhor e a depender integralmente do Senhor e da sua palavra. Que o Senhor seja o nosso alimento e que o Senhor seja o nosso sustento, que o Senhor seja a nossa proteção e, por isso, que o Senhor seja o refrigério da nossa alma. Guarda-nos, ó Deus. Cuida aqui, Senhor, das famílias que perderam os seus entes queridos para esta pandemia. Guarda o nosso país, nossa cidade, o nosso mundo. Neste momento de pandemia, cuida, protege os médicos e todos da saúde, dê sabedoria aos nossos governantes e derrama graça e paz sobre todos nós. É a nossa oração, com a nossa alma refrigerada, em nome de Jesus, o nosso bom pastor. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Um abraço, Fabiano. Deus abençoe. Um abraço aí do Estevão. Ok, legal. Deus abençoe vocês, viu? Amo vocês. Deus abençoe todos aí. Até mais.